Olá, amigos do OpaCast, estamos de volta aqui diretamente da Câmara Municipal dos Vereadores de São Benedito, Carlos Aragão na área, trazendo informações aqui da 4ª edição do Fórum de Sustentabilidade da Ibiapaba e também o 3º Expo Recicla Sustentável, trazendo informações na íntegra, fazendo a cobertura completa, pegando entrevistas com os painelistas, os palestrantes, para levar até você que acompanha o OpaCast e sabe que o nosso propósito aqui é transformar a tua vida de alguma forma. E se esses conteúdos que está chegando até você está fazendo a diferença na tua vida, então não esquece, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, vamos levar essa informação precisa para pessoas que realmente querem ter as suas vidas transformadas com o conteúdo que a gente vai compartilhar aqui. Estamos, como eu disse, diretamente do 4º Fórum da Ibiapaba de Desenvolvimento, Cidadania e Sustentabilidade, 3ª Expo Recicla Sustentável. E agora eu vou conversar com ele, que atua como consultor de negócios na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, onde dedica sua experiência à promoção de práticas sustentáveis e ao fortalecimento da competitividade industrial. Eu estou falando dele, Danilo Siqueira. Meu amigo, bem-vindo ao OpaCast. Bem-vindo, obrigado. A gente fica Carlos. muito feliz em você ter aceito o convite. Sobretudo, compartilhar da sua experiência nesse fórum. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu que fico muito feliz e muito lisonjeado de poder contribuir um pouco da experiência que a gente já tem aí dentro do mercado, né? A FIEC, enquanto Federação das Indústrias, ela tem esse papel de poder apoiar as indústrias a se desenvolverem de forma sustentável. E isso é a nossa participação aqui hoje. A gente vai falar um pouco sobre essa questão das normas, a questão das obrigatoriedades legais, para que as empresas continuem competitivas, tenham a sustentabilidade não só ambiental, mas também financeira. Que bacana. Ô Danilo, fala pra gente como que a sustentabilidade ela impacta a competitividade das indústrias. Pronto, hoje no mundo que a gente vive, com todo esse histórico que a gente tem de mudanças climáticas, de coisas que estão acontecendo, isso está impactando diretamente na sustentabilidade das pessoas e também das indústrias, tá? E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente às vezes imagina muito a questão da sustentabilidade voltada só para o meio ambiente, porém a indústria ela só consegue manter o meio ambiente legal, sustentável, se ela tiver uma boa sustentabilidade financeira também. E hoje a nossa conversa de mais tarde vai ser voltada mais para essas questões, para poder despertar. A Ibiapaba hoje é um celeiro de grandes oportunidades, são situações bem diversificadas, cada cidade tem aí uma vocação. Temos o Tianguá ali com a vocação da parte logística, como BR, por conta da BR que passa lá, então ela já tem um tipo de indústria, um tipo de comércio diferente. Já temos a Ubajara, que é mais voltada também para a prática do ecoturismo, para a prática também da industrial, da agroindústria, onde hoje ela representa aqui dentro do estado do Ceará, posso falar em exportações de suco, polpa, ela tem uma boa representatividade. Aí a gente vem aqui para São Benedito, que tem a questão da agroindústria também com flores, Guaraciaba também com cinturão verde. Então a gente entende que a Ibiapaba... Ibiapina com o abacate. Isso, a Ibiapina também com a prática sustentável, o abacate. Hoje estão desenvolvendo também açaí na Ibiapina. E isso tudo a gente vê que são vocações diferentes. E para cada tipo de negócio desse, tem um risco específico que a empresa precisa estar adequada, entender das leis, entender das normas, entender das exigências que são pedidas a ela em relação à questão da saúde e segurança no trabalho. Porque isso é falar de competitividade. Você imagina que, para eu poder montar esse podcast, essa pesquisa que eu fiz para meu painel, eu fui entender um pouco da região. Quase 90%, mais de 90%, na verdade, dos negócios aqui da região são pequenas e médias empresas. Então, são pessoas que têm, podemos dizer que o fluxo financeiro não é um fluxo financeiro tão grande. Uhum. Aí você imagina uma pessoa dessa ter adoecimento de um colaborador e ele colocar essa empresa na justiça. Às vezes, por isso que é importante ela trabalhar dentro da legalidade, porque se ela estiver legal, ela vai perder a causa para a justiça e isso onera financeiramente, impactando, infelizmente, por conta dela ser uma empresa pequena, pode até ter o fechamento. Então, é voltado para essas discussões que a gente vai tratar hoje, de tentar educar e fazer com que os empresários entendam que as normas elas são obrigatórias e ele está se precavendo de problemas futuros, como eu lhe disse. Você imagina um passivo trabalhista para uma empresa que tem um faturamento pequeno e ela é contestada.
e ela perde a causa. E Danilo, diante dessa perspectiva, dessa visão que você falou, o que a FIEC tem observado sobre a adesão das empresas a essas práticas sustentáveis? Pronto, é justamente, aqui na Serra a gente já vem fazendo um trabalho, esse é um trabalho de formiguinha, tá? Sim, sim. Isso é um trabalho de formiguinha. Nada se constrói da noite pro dia, né? Você vê que são também múltiplas vocações que tem aqui, e a FIEC ela trabalha voltado para a indústria como um todo. E aqui a gente é muito forte também na agroindústria, e a gente já percebe as empresas com essa preocupação, e também tem hoje a questão da nova NR01, que veio também para poder as empresas poderem se adequar, além da parte física, também da parte psicossocial das pessoas, porque você garantir pessoas saudáveis dentro da sua empresa é importante. A gente tem até um ditado que diz que economia verde tem que ter pessoas bacanas, pessoas saudáveis. Você não consegue fazer economia verde com pessoas adoecidas, tá? Dentro do seu espaço de trabalho. E é mais ou menos dentro desse contexto que a gente vai estar trabalhando hoje, né? Vai fazer esses comparativos, eu fiz esse estudo de números, e assim, são realidades bem diferentes. A gente vê o perfil das pessoas que estão adoecendo por, a maior parte, acidente de trânsito no trajeto do trabalho. Isso é um dado alarmante. A gente vê que são pessoas novas, vão aí em torno de 70%, são pessoas que estão entre os 17 aos 44 anos. Você vê que a indústria, o comércio, o serviço, ela perde pessoas muito novas. E a gente percebeu problemas como esses que você falou, psicossociais, mentais, como praticamente uma sequela pós-pandemia, né? Mas a gente, na sociedade moderna, nunca passou por uma pandemia tão voraz como essa que a gente viveu na época da Covid-19. E isso acabou realmente adoecendo muito as pessoas mentalmente. As pessoas ficaram mais ansiosas, mais preocupadas, e isso impacta diretamente na produtividade dentro da empresa. Porque se aquela pessoa não estiver bem, você não tem como desligar o Carlos, pessoa física, e o Carlos trabalhador, ele entra dentro da empresa como Carlos trabalhador. Não tem como fazer a separação. Então, as pessoas têm que estar saudáveis para poder produzir bem, produzir de forma legal e garantir essa sustentabilidade e essa competitividade para os negócios, né? Com certeza. Danilo, quais são as oportunidades de economia verde que elas podem gerar para a região da Ibiapaba? Aqui a gente está, assim, a região da Ibiapaba é privilegiada com todos esses recursos naturais, com todos os atributos verdes. Realmente é fazer esse trabalho, por exemplo, esse fórum. Já estamos na 4ª edição. É um espaço muito legal para poder fazer essas discussões, porque, como a gente acabou de dizer, isso é uma construção, não acontece da noite para o dia, mas a gente entende hoje que essas práticas sustentáveis, essa cadeia de valor que a Ibiapaba e que o CDS está fazendo esse desenvolvimento, está fazendo essa provocação, isso é muito importante. A gente começa a ver as coisas começaram a se desenvolver, a economia hoje é uma economia global, certo? Então, para que, por exemplo, as flores de São Benedito tenham acesso a outros mercados, a mercados de exportação, ela precisa estar adequada a algumas práticas legais que o ESG, que são práticas sustentáveis, e o social é uma dessas questões. E querendo ou não, essa agenda ESG, ela acaba influenciando, né? Ela influencia completamente, porque hoje as pessoas elas estão muito voltadas para empresas que têm preocupação com a sustentabilidade, empresas agrega muito valor, né? Isso daí, então isso hoje antes a qualidade era uma forma de competitividade. Hoje a qualidade ela é exigência. Se você não tiver qualidade, é o mínimo. É o mínimo. Hoje a qualidade é exigência, ela não é mais um diferencial. Hoje, você produzir sustentavelmente é um diferencial. As pessoas estão propensas até a pagar mais por um produto, sabendo que a origem dele é uma origem que não tem trabalho escravo, que a pessoa respeita as práticas laborais, as práticas ambientais, que a empresa tem uma boa governança com a sociedade que está em volta dela. Então, hoje, isso é um diferencial e faz com que abra novos mercados. Como eu lhe disse, por exemplo, a Europa tem uma chamada taxonomia europeia, onde a empresa, para poder exportar para lá, ela tem que certificar que todas essas práticas ela faz de forma perfeita dentro da empresa dela, porque senão ela não vai ter acesso a esse mercado. Aqui no próprio Brasil, foi discutido agora no final de mês de outubro do ano passado, a taxonomia sustentável brasileira, tá? O Brasil está indo nessa mesma direção. Então, para que as empresas possam poder conseguir financiamento público, poder ter taxas de juros menores, ela tem que comprovar que ela tem essas práticas ESG dentro dos processos produtivos dela. E a gente vê a preocupação, porque nós estamos aí numa mudança climática muito grande, e a gente tem que se adaptar, não tem mais como voltar atrás. A gente tem que se adaptar e procurar realmente, dentro desse processo produtivo,
trabalhar com sustentabilidade, pensando no meio ambiente, pensando nas pessoas, tá? Esse é o papel. E a FIEC, como Federação das Indústrias, ela tem esse aporte, a gente consegue dar essa assessoria para as empresas, tá certo? A gente está aqui pronto, uma da parte do meu painel também, falar um pouco do que é a FIEC. Muita gente não conhece o ecossistema FIEC, não entende o que é que a gente pode desenvolver dentro do ecossistema FIEC, e nós estamos aqui justamente para apoiar essas empresas, para elas poderem estar legalizadas, para elas poderem estar dentro da conformidade legal e, a partir daí, evitar, como eu lhe disse, pequenas... Imagina uma empresa ter um problema trabalhista com um colaborador, ela não ter a documentação correta e, a partir daí, ela ter que pagar, aumenta o fator previdenciário. Assim, Carlos, são inúmeros fatores que fazem com que hoje as empresas fiquem dentro dessa normalidade e dentro dessa legalidade, tá bom? E Danilo, para a gente finalizar, qual conselho você daria aos empresários que ainda não enxergam a sustentabilidade como uma estratégia de negócio? Olha, assim, procurar se desenvolver, entender, porque fica para trás, tá certo? A gente vê que hoje grandes empresas que no passado eram grandes empresas não acompanharam a evolução e hoje nem existem mais. Então, o conselho que eu dou é justamente esse, que as empresas procurem entender, não entendam essa questão da sustentabilidade como um custo. Na verdade, a médio e longo prazo, ela traz benefício financeiro, é como eu lhe disse, a gente tem que pensar na sustentabilidade ambiental, mas antes a gente tem que pensar na sustentabilidade econômica, porque a gente só consegue fazer sustentabilidade ambiental se o econômico estiver legal. Com certeza. E é bem isso, é o conselho, as empresas poderem se adequar, entender e procurar realmente acompanhar essas tendências do mercado, porque elas não têm nada a perder, só a ganhar, viu? Tá certo. Danilo, Cara, obrigado por você ter aceitado participar com a gente. Estou aqui às ordens, tá certo? Muito obrigado pela conversa, foi muito bacana. Eu que agradeço. Bom dia, viu? Olha só, estamos por aqui fazendo a cobertura completa dessa 4ª edição do Fórum de Sustentabilidade da Ibiapaba e a gente está só começando, não sai daí não, acompanha toda essa playlist, porque todos os painelistas, palestrantes, convidados, parceiros passarão por aqui no OpaCast, diretamente da Câmara Municipal dos Vereadores de São Benedito. A gente volta já.